Bom dia! Dia 9 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao devocional de hoje. Então, sente-se em uma poltrona e vamos nos preparar, ou em uma cadeira confortável, aonde você preferir. Sente-se e vamos nos preparar para o devocional de hoje. Respire profundamente, mantenha sua coluna ereta. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Faça isso 3 vezes pelo menos. E agora, com um sentimento de gratidão em seu coração, agradeça a Deus por 3 coisas pelas quais você é grato. Se quiser, coloque um sorriso no rosto. O fato de estar sorrindo faz com que o nosso cérebro produza uma substância que deixa o nosso corpo mais leve e feliz, substância da felicidade. Isso. Agradeça a Deus. Agora mentalize a luz divina que existe dentro de você. Se você vem fazendo isso comigo todos os dias, acredito que já está pegando prática em fazer isso. Então, mentalize aquela luz que vive dentro de você, a luz divina. Mentalize ela se expandindo ao seu redor, aumentando cada vez mais, tomando conta da sala onde você está, do ambiente onde você está, e indo cada vez mais para fora. Agora mentalize a luz de Deus, que vem dos céus. A luz de Deus, ela tem uma capacidade incrível de fazer tudo aquilo que nós somos incapazes de fazer sozinhos. Ela purifica a nossa mente facilmente, purifica nosso espírito e o nosso corpo. Deixe que ela faça o trabalho dela. Receba as bênçãos de Deus através da luz divina. Agora, mentalize algumas pessoas que você gostaria de enviar esta luz também, e encaminhe a luz divina para outras pessoas. Abençoe elas. E se você quiser acrescentar, profetize na vida delas. Se você não sabe o que é profetizar na vida delas, é simplesmente dizer coisas boas sobre essas pessoas, ou sobre essa pessoa. Diga coisas boas. Diga aquilo que você deseja que aconteça na vida dela. Que ela tenha saúde, que ela encontre o trabalho que precisa encontrar, que ela realize os sonhos dela. Mande luz, mande a luz de Deus. E imagine a luz de Deus encontrando a pessoa e purificando essa pessoa, limpando os pensamentos dela, limpando cada célula do corpo físico e também do corpo espiritual dessa pessoa. Agora, entregue a Deus os seus pedidos para o dia de hoje. Lembre-se de sempre agradecer antes de entregar os pedidos. Já agradeça de antemão, como se Deus já tivesse realizado os seus desejos. Agradeça a Ele. Pai, muito obrigado por me ajudar a resolver tal coisa. Termine a frase. Pai, muito obrigado por me ajudar em tal área de minha vida. E termine a frase. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, que o Senhor possa iluminar a vida de cada pessoa que está fazendo esse devocional neste momento. Que o Senhor possa ajudar as pessoas
que elas também enviaram a luz de Deus. Que o Senhor possa realizar o desejo de cada uma dessas pessoas, tudo no seu tempo, tudo do jeito que o Senhor achar melhor. Nós confiamos no seu discernimento e acreditamos que o tempo de Deus para todas as coisas é o melhor tempo que existe. Pai, muito obrigado por permitir que o Espírito Santo permaneça junto com a gente durante o nosso devocional, abençoando assim cada palavra que sai da minha boca e que é ouvida por todos neste momento. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje será do livro Café com Deus Pai, no dia 9 de janeiro. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "De qual família é aquela moça?" O capataz respondeu: "Esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi." Rute, capítulo 2, versículos 5 e 6. Boaz estava observando Rute enquanto ela realizava a colheita, e essa cena nos comunica algo interessante, pois ela estava passando por um momento difícil, onde buscava reconstruir sua vida após enfrentar a morte do marido. Boaz mandou chamá-la e tomou atitudes visando ajudá-la. Vejo que nos momentos mais difíceis da vida, nunca estamos sozinhos. Deus Pai sempre envia pessoas ou usa situações para demonstrar seu cuidado conosco. Ao indagar sobre Rute, Boaz descobre apenas a superfície de sua jornada, desconhecendo as profundas marcas causadas pelas perdas que ela enfrentou e decisões difíceis que tomou. Rute escolheu seguir adiante para reconstruir sua vida. Esse relato nos lembra que, por mais que nos vejamos expostos, ninguém realmente conhece as batalhas internas que enfrentamos, as dores e alegrias que moldam o nosso ser. Hoje, talvez você se identifique com Rute, onde teve perdas que até o momento você não consegue entender. O fato é que não é fácil mesmo, mas não é impossível ser resiliente e transformar suas dores em combustível para seguir adiante. Encorajo você a não desistir. Olhe à sua volta e com certeza encontrará motivos para seguir em frente. Tenho aprendido que cada pessoa carrega experiências únicas, boas e ruins, de lutas e vitórias, visíveis apenas para si. Que nossa abordagem seja sempre pautada pelo amor e empatia, reconhecendo que atrás de cada rosto há uma história rica, digna de respeito e compreensão. Rute encontrou em Boaz a oportunidade de um lindo recomeço, formando uma família e marcando não apenas sua vida, mas toda uma geração. Que a partir de hoje você possa se permitir ser curado das feridas que te causam tantas dores para viver os planos de um recomeço em Deus. Palavra-chave de hoje: prosseguir. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 7. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: "Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você, como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor." Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: "Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra." Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei
e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe disse que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus. O Senhor: ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão, estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito. Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram-se 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Ruth. A história de Ruth é uma história muito interessante. Talvez mais para frente, quando a gente chegar lá e ler capítulo por capítulo, talvez você entenda o que eu estou falando agora. Mas ela foi uma grande mulher e depois dela, os descendentes dela mudaram a história dos hebreus e dos israelitas. Então, ou seja, é uma pessoa que vale muito a pena, é um livro que vale muito a pena a gente ler e dar bastante atenção a ele. Mas enquanto não chegar no livro, eu não vou antecipar a história, tá legal? Até porque, se eu antecipar todas as histórias, você não vai querer ficar aqui todos os dias comigo nesse devocional, né? Então, eu espero que você tenha paciência para a gente chegar na história de Ruth. O que a gente vai se atentar hoje na história de Ruth é o fato dela não ter desistido após perder o marido. O marido dela morreu. E mesmo assim, ela continuou trabalhando honestamente até encontrar Boaz, que era um homem que era abençoado por Deus, e ele viu graça na moça. E aí, ele acabou conquistando ela, e eles criaram uma família linda, e as gerações de Ruth que vieram depois é que vão mudar a história dos hebreus, vão mudar toda a história de Israel, tá legal? Então, ou seja, se você está passando por um momento difícil, eu às vezes vejo alguns vídeos de pessoas no Brasil, elas falam muito que não existe mais homens como antigamente, os homens não tão fácil, os homens não querem mais se casar. Eu vejo muita reclamação nesse sentido. Não sei como é que é o lado das mulheres, não vejo muitos homens reclamando das mulheres, mas vejo bastante vídeo de mulheres reclamando que os homens não querem mais se casar com elas, ou não querem ter as obrigações de ser um macho alfa, de tomar conta de uma casa, de liderar uma família, de ser a base de uma família. Então, hoje em dia,
Talvez tenha mudado um pouco, mas acredite, Deus vai encontrar o homem certo para você. Ou de repente, se você é homem e está aí sozinho, fica tranquilo também, meu amigo, que Deus vai arrumar a mulher correta para você também. Com certeza, Ele tem um plano para a vida de vocês e Ele não vai deixar vocês sozinhos se essa for a vontade dEle. Ao contrário, se essa não for a vontade dEle, ok? Então, tenha paciência e vibre na energia que você deseja atrair para você. Se você deseja atrair um homem bom, um homem de caráter, então tenha esses pensamentos. Não foque naquilo que você não deseja. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos foi que eu não deveria focar naquilo que eu não desejo. Se eu foco naquilo que eu não desejo, eu simplesmente atraio mais daquilo que eu não desejo. É muito simples. Eu vou explicar de uma outra forma. Se você liga o rádio, eu não sei se ainda usa-se rádio no Brasil, aqui no Japão usa-se ainda, mas é muito pouco. A maioria das pessoas escuta música através da internet usando o Wi-Fi. Mas vamos lembrar de como funciona um rádio. Um rádio, ele tem vários canais, certo? Todos eles estão passando neste momento por dentro do meu corpo, por dentro da minha casa, eles estão passando no ar. Porque os sinais os sonoros, eles passam por dentro. Tá passando um monte de Wi-Fi aqui, tá passando um monte de raios e um monte de sinais estão correndo entre a gente, certo? Quando você liga ao rádio e você sintoniza em uma rádio, por exemplo, você foi lá e sintonizou numa rádio que estava tocando rock, mas só que você não gostaria de ouvir rock. O que você faz? Você pega o telefone, liga lá na rádio e fala pro cara, troca a música porque eu não gosto de ouvir rock. E aí o cara vai falar para você, desculpa minha senhora, mas aqui, ou meu senhor, desculpa, mas aqui na nossa rádio, a nossa rádio se chama rock and roll, ou seja, a gente só toca rock, a gente não toca outra coisa, só toca rock. E aí você desliga o telefone bravo e fala, que desagradável, vou desligar esse rádio. Desliga o rádio, no dia seguinte você liga o rádio de novo e tá lá na mesma sintonia, tá? Isso aqui eu tô falando um exemplo eu só tô apenas colocando um exemplo de rock, não dizendo que rock é ruim, tá, gente? Se você gosta de rock, tá tudo bem, eu só dei um exemplo, tá? Eu, por exemplo, não gosto de funk, ok? Então, vamos usar o exemplo do funk. Se eu ligasse o rádio e estivesse tocando funk na rádio, e eu pegasse o telefone, ligasse para eles e falasse, por favor, troca a música porque eu não gosto de funk, ele ia dizer para mim, desculpa, Paulo, mas aqui é uma rádio funkeira, a gente só toca funk. E aí, muito bravo, desligaria o telefone e desligaria o rádio. E no dia seguinte, se eu ligar novamente a rádio e tocar funk e eu ligar lá, com certeza ele vai me responder a mesma coisa, até ficar muito bravo comigo. O que nós temos que fazer para trocar a música quando a gente está ouvindo uma rádio? É muito simples, pega o botão sintonizador e aí sintoniza em outra frequência. Você muda a frequência. Se você muda a frequência, você recebe outro sinal. E a vida ela é igual. Se você continuar na frequência da reclamação, na frequência de eu sou miserável, eu não mereço, a minha vida não dá certo em nada, eu estou o tempo todo tentando, mas eu nunca consigo. Se você vibrar nessa frequência, a única rádio que vai tocar é aquela mesma rádio que você está ouvindo todo dia. Não adianta ligar para Deus e falar para ele, aí, muda a frequência, manda outra música para mim, eu não quero essa música. Por mais que você ore pedindo, não é a frequência que você tem que estar. Você precisa estar numa frequência de gratidão, numa frequência de abundância, para que você receba aquele sinal que você deseja receber. Senão você não vai receber aquilo que você quer. Então, pega isso hoje. Ruth, ela botou na cabeça dela que ela queria mudar de vida e ela mudou a frequência dela. Mudou de cidade, foi trabalhar para Boaz e aí ele viu graça na moça e aí acabou se casando com ela e os dois foram felizes para sempre. Vamos encurtar a história dos dois, tá? Mas na vida real acontece a mesma coisa, acontece da mesma forma. Foi assim que eu encontrei a minha esposa, foi assim que a minha esposa me encontrou, foi dessa forma. Ou qualquer outro casal que você já viu dar certo, aquele casal que você olha e fala, nossa, aquele casal é abençoado, os dois estão sempre
de bem com a vida, os dois estão sempre o tempo todo sorrindo e fazendo coisas agradáveis. É um casal que me inspira. Se você olhar esse tipo de casal, com certeza eles se atraíram. Por quê? Porque eles tinham muita gratidão no coração, tanto um quanto o outro. Porque você vai atrair aquela frequência, tá? É como se você fosse um rádio e você vai atrair aquela frequência que você está vibrando. Hoje eu estou falando de relacionamento, de amor, mas serve para qualquer outra coisa. Serve para o trabalho, serve para dinheiro, serve para qualquer coisa. O que eu falei para você hoje serve para qualquer área da sua vida. Se você quer uma vida mais abundante, uma vida de paz, uma vida de sossego, então vibre nessa energia. Tenha essa frequência dentro do seu coração. Todos os dias, quando a gente começa o devocional, eu falo para você, é muito importante que você sinta gratidão no seu coração. Por quê? Porque gratidão gera gratidão. O meu pai me ensinou isso quando eu era bem pequeno. E ele falava, filho, lamúria gera lamúria. Gratidão gera gratidão. E eu nunca mais esqueci isso. Eu era pequenininho. Eu não lembro a idade que eu tinha. Eu lembro que meu pai falava isso. Quando eu penso nessa frase que eu acabei de falar, eu lembro do rosto do meu pai falando para mim. Ah, meu pai está vivo ainda, está no Brasil, mas eu lembro dele falando isso para mim. Então foi um aprendizado que eu peguei lá atrás. E lendo a Bíblia, você vai encontrar as mesmas coisas. Tá? Você precisa ter gratidão no seu coração. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.